Empreendedorismo na história. Você está querendo começar um negócio? Tem desejo de empreender ou já empreende, mas busca crescimento para o seu negócio? Está buscando melhor posição no seu trabalho? Coloque algo na sua cabeça. Em tudo que for fazer, entenda como surgiu aquilo que você almeja no seu desenvolvimento na história e as oportunidades que existem para aprimorar aquilo que deseja fazer ou trazer à existência, aquilo que ainda as pessoas nem imaginam. Essa é a função do empreendedor. Independente se irá abrir um negócio próprio, trazendo melhoria naquilo que já existe, ou se irá buscar inovar no local onde trabalha, saiba que você tem habilidade que precisa ser colocadas em prática. Seja muito bem-vindo ao podcast Compartilhando Experiências para juntos alcançarmos resultados surpreendentes. Aqui nós discutimos assuntos que te levarão em direção aos seus objetivos e sonhos, é claro. Eu sou William Souza, idealizador do projeto Pequenas Mudanças Geram Grandes Resultados. O tema de hoje é empreendedorismo. Vamos entender como esse indivíduo empreendedor se comportou no seu mundo, sempre desafiando os status quo, sempre trazendo inovações e solucionando problemas que apareciam em sua trajetória. Os primeiros empreendedores na história foram os nossos ancestrais. Sempre existiu na história pessoas que pensavam fora da caixa e arriscavam colocar as suas ideias em prática. Na antiguidade, já existiam alguns empreendedores ousados, talvez não com esse nome, mas eles sabiam como gerir recursos e fazer grandes negócios, o que é um grande princípio dos empreendedores que buscam novas oportunidades. Tudo vem a partir do uso da criatividade. Imagine como os povos antigos pensaram em construir armas para caçarem e depois foram aprimorando essas armas, sendo que elas também serviram para protegerem de povos inimigos. Antes, as pessoas viviam migrando de lugar em lugar, sendo que somente quando um indivíduo teve uma visão empreendedora para criar moradias próximas a rios que facilitavam o plantio, a criação de animais e assim a sobrevivência. Na história, sempre existiu uma pessoa que pensava em resolver os problemas à sua volta, que iria beneficiar não somente ele, mas todo o sistema ao seu redor. Sempre na história, teve aquele indivíduo que despertava as pessoas a seguirem em uma direção que as fizessem subir mais um degrau e mudarem de nível, mostrando que o caminho de parar e observar o que acontece ao seu redor faz você se questionar. Quando surgem os questionamentos, nosso instinto natural da criatividade começa a entrar em ação e passamos a buscar alguma solução para o problema identificado. As primeiras trocas comerciais começaram a partir da agricultura, na qual o que sobrava poderia ser cambiado por produtos de outros povos para completar os seus sustentos e depois aumentar suas posses. Isso se chama escambo. É conhecido pelo nome de escambo a prática ancestral de se realizar uma troca comercial sem o envolvimento de moeda ou objeto que se passe por esta e sem equivalência de valor. Esse é a forma original e mais básica que o ser humano tem de realizar trocas, geralmente realizados com a excedência de cada comunidade. Assim, o habitante de uma vila pesqueira
quando obtivesse peixe em demasia, teria o desejo natural de trocar o seu excedente para ter uma variação na sua dieta. E logo o pescador procuraria alguém, quem, por exemplo, fosse agricultor e tivesse plantado algum gênero alimentício em excesso. Aí haveria ainda a necessidade dos dois entrarem em acordo, ou seja, de haver a coincidência dos dois personagens desejarem aquilo que o outro participante na troca tivesse para oferecer. Logo, caso os interesses não convergissem, a troca iria por água abaixo. Povos de economia primitiva ainda se utilizam do escambo, sendo cada vez mais rara a sua concorrência, ainda mais depois do implemento da economia eletrônica virtual, onde o dinheiro é praticamente transferido de modo virtual, não havendo a interferência física em momento algum da operação. Um exemplo que nós podemos dar é um flagrante deste novo modo de circulação da moeda, é o cartão de crédito, que vai aos poucos substituindo o dinheiro em cédulas ou moedas até nas trocas mais simples, sendo a transferência de valores realizadas virtualmente. Como características básicas, o escambo se apresenta como uma troca de produtos em estado natural, que varia de acordo com as condições do lugar onde se dão as trocas, as atividades desenvolvidas pelo grupo e as suas respectivas necessidades. Nesse sistema, a própria mercadoria torna-se moeda, passando a representar também medida de valor e de riqueza, assim como acontece em civilização mais simples. Seguindo essa mesma lógica, algumas mercadorias passaram a ter uma procura maior que outras, tornando-se involuntariamente a moeda daquele grupo. Os elementos mais utilizados no sistema do escambo foram o gado, o sal, açúcar, novelos, meados e tecidos, bem como peças de metal, em especial peças dos formatos de faca e chave, comuns na Ásia e na África. O conceito do dinheiro em forma de moeda, assim como conhecemos nos dias atuais, surgiu na Lídia, território grego, no século VIII a.C. Não só isso, as civilizações conseguiram erguer maravilhas no mundo todo, sendo os maias, os incas, astecas no nosso continente, ou então os chineses, egípcios e os persas no resto do mundo, por exemplo. As construções e descobertas são frutos das visões empreendedoras, que resultaram em bens culturais que guardamos e evoluíram no mundo moderno. Um bom tempo depois, por volta do século XVII, a noção formal de empreendedorismo começou a avançar mais com o surgimento de acordos entre a burguesia e o governo para a produção. Esse mesmo grupo evoluiu com o decorrer da Revolução Industrial, tendo a Grã-Bretanha como pioneira, com a produção em série de máquinas produtivas que reformularam o mercado e a economia. Assim, o empreendedorismo associou-se a novos modelos de negócios e, além disso, também se associou à inovação no mercado para produzir, sejam bens materiais ou serviços. Com uma boa imaginação e boas habilidades empresariais, é possível criar novas ofertas e nós vemos até hoje, como nos aplicativos de transporte, como a Uber, por exemplo. Hoje, o contexto evoluiu não somente no novo sentido empresarial de ser o dono do próprio negócio, pois empreender é mais uma postura de atitude que pode ser exercida no trabalho. Aqueles que estão dispostos a se desafiarem e a usarem a sua criatividade florescer, sempre conseguirão espaço no local em que estiverem,
Não necessariamente a pessoa deve abandonar o seu trabalho e abrir um próprio negócio para se considerar um empreendedor. Você pode começar até mesmo na empresa onde você está agora. Vamos entender quais são os tipos de empreendedores. Os empreendedores podem ser muito diferentes uns dos outros. Por conta disso, podemos classificá-los em diversos tipos de empreendedores. Isso dificulta a nomeação, porém mostra que qualquer pessoa pode ser um empreendedor independente de suas características. Vamos abordar vários tipos de empreendedores. O empreendedor nato. Os empreendedores natos, os mitológicos, os quais são geralmente os mais conhecidos e reverenciados, normalmente são pessoas que começaram a trabalhar desde muito cedo, com poucas condições e acabaram criando grandes empresas. Como desde muito jovens esses empreendedores iniciaram a sua jornada de trabalho, acabaram adquirindo a habilidade de negociação e venda. São visionários, otimistas, estão sempre à frente do seu tempo e comprometem-se 100% para realizar os seus sonhos. Como exemplo, podemos citar Bill Gates e Steve Jobs. Empreendedor que aprende. O empreendedor que aprende pode ser caracterizado por ser aquele que, ao se deparar com uma oportunidade de negócio, decide aprender a gerir seu próprio empreendimento. Normalmente, são aquelas pessoas que, quando menos esperavam, se depararam com uma oportunidade de negócio e tomaram a decisão de mudar o que faziam na vida para se dedicarem ao seu próprio negócio. Logo, eles caracterizam-se pelo inesperado. Muitas vezes, esse tipo de empreendedor imaginava que seria sempre um empregado e não gostava de assumir riscos. Mas, quando surge a oportunidade, ele vê-se entusiasmado. E então, vem a tomada de decisão que para esse tipo de empreendedor pode levar um pouco mais de tempo para que ele possa realmente decidir. Mas ele acaba assumindo o risco e criando o seu próprio negócio, ou fazendo algum tipo de parceria ou sociedade. É o caso clássico de quando a oportunidade bate na porta. Um ponto importante a se levantar é que o empreendedor que aprende necessita do surgimento de uma oportunidade. Suas características é buscar uma maior cautela que os demais empreendedores. E por isso, quando ele se depara com a oportunidade, ele não assume o risco imediatamente, mas sim depois de ver as possibilidades e a viabilidade do negócio ou da ideia. Vamos conhecer o empreendedor serial. O empreendedor serial é aquele que cria um negócio para vendê-lo. Dessa forma, o capital ganho com essa ideia inicial é utilizado para criar outro, vendê-lo novamente e produzir algo novo sempre, tornando-se uma atividade cíclica. Assim, a venda é parte do fim de um empreendimento e o começo de um novo. Também tem o empreendedor corporativo. O empreendedor corporativo tem ganhado importância nos últimos anos, devido ao crescimento de multinacionais e à necessidade de inovação e de constante evolução. São executivos que se destacam e que buscam crescer dentro da empresa, trazendo bons frutos para a organização. Possuem grande conhecimento em ferramentas administrativas e sabem gerenciar uma equipe com excelência. Também são considerados ótimos vendedores e negociadores, pois sabem vender a sua ideia e trabalhar em situações limitadas, nas quais a empresa não dá toda a liberdade para o empreendedor agir.
Esse tipo de empreendedor possui o perfil que é considerado ideal para trabalhar em grandes empresas. Inclusive, eles são muito procurados por essas organizações. Ele sabe desenvolver seu network dentro e fora das empresas para trazer pessoas a equipes e também gerar novas oportunidades. Na maioria das vezes, são pessoas que sabem autopromover-se e são muito confiantes, adorando trabalhar com grandes metas que geram grandes recompensas. Agora vamos falar do empreendedor social. O empreendedor social vem de qualquer setor que seja sem fins lucrativos, possuindo as características dos empreendedores tradicionais de criatividade, visão e determinação. Ele busca a inovação social no lugar do dinheiro por meio do emprego e da focalização na inovação, almejando o benefício social que ele pode trazer, além de utilizar suas experiências organizacionais e empresariais para ajudar os outros. Os empreendedores sociais podem trabalhar em negócios éticos, órgãos governamentais, públicos, voluntários e comunitários. Existem também o empreendedor por necessidade. Empreendedores por necessidade são aqueles que iniciaram um empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções para o trabalho e precisam abrir um negócio a fim de gerar renda para si e sua família. O empreendedorismo por necessidade é evidentemente aquele que está visivelmente menos fadado ao sucesso, embora existam sim alguns casos de sucesso. A maioria desses empreendedores entram no mercado totalmente despreparados, sem conhecimento dos verdadeiros riscos e totalmente expostos ao fracasso. Pensa que acabou por aí? Temos ainda o empreendedor herdeiro. O empreendedor herdeiro é motivado desde cedo a empreender. Ele tem a missão de continuar o legado da família, administrando a empresa e os recursos nela envolvidos, a fim de que o empreendedor se sustente por mais tempo. Atualmente, é comum que executivos sejam contratados para gerir empresas familiares, mas o empreendedor herdeiro sempre acompanha de perto as atividades a fim de dar suas impressões e sugestões. O perfil de empreendedor herdeiro não é único. Existem os tipos mais inovadores, que tendem a buscar medidas diferentes das que estão atuando na empresa e que são mais visionários. Por outro lado, existem também o tipo mais conservador, que tende a manter as coisas como estão e tem uma gestão muito semelhante à gestão anterior. Vamos falar um pouco do empreendedor normal. O empreendedor normal, que seria o planejado, é aquele que busca capacitar-se, preocupando-se com os próximos passos da organização, minimizando os riscos, ou seja, é aquele que possui clara visão do futuro e de suas metas para a organização. O planejamento aumenta a capacidade do negócio ser bem sucedido. Logo, o empreendedor normal seria o mais completo e uma referência a ser seguida, mas que não representa uma quantidade expressiva de empreendedores na prática. Como se desenvolveu a história do empreendedorismo no Brasil? No Brasil, a história do empreendedorismo é um pouco mais recente, uma vez que somos parte do mundo novo. Podemos olhar no nosso passado e desde a descoberta pelos portugueses, houve um empreendedorismo por parte dos colonizadores com as nossas matérias-primas, como a madeira,
a cana-de-açúcar e o ouro, ainda que os resultados fossem para a Europa. Após a independência, um nome que podemos citar foi o de Barão de Mauá, que conseguiu empreender rapidamente com a importação de meios de produção e de transporte para o país, o que foi extremamente importante para a industrialização brasileira. No entanto, o empreendedorismo em si só chegou a esse nome nos anos de 1990 com uma forte abertura econômica para competir com os produtos importados. Os brasileiros logo abraçaram novas oportunidades para criar novos negócios e projetos a fim de se sobressaírem no mercado. Diversos empreendedores obtiveram muito sucesso e podemos ver cases de sucesso como o Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, e a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, que inspiram diversos profissionais sempre. E você, que tipo de empreendedor é? Esse conteúdo foi feito com muito carinho para trazer a você uma visão mais ampla acerca desse assunto que tanto se fala, mas pouco se explica. Sou William Souza, investidor, empreendedor, palestrante e idealizador do projeto Pequenas Mudanças Geram Grandes Resultados. Meu objetivo é ajudar você a conquistar seu objetivo. Se inscreva no meu canal do YouTube, William Souza Foco, Instagram, @William Souza Foco, Facebook, William Souza, e no canal do Telegram, William Souza, Pequenas Mudanças Geram Grandes Resultados. Todos os assuntos que abordo é para te ajudar a ir em direção da realização dos seus objetivos e seus sonhos. Até o próximo conteúdo.